Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Bom é estarmos aqui para adorar a esse Deus, para render glórias e louvores ao seu nome. E eu quero começar orando ao Senhor. Oração de agradecimento pelo privilégio que Ele nos concede de poder nos reunirmos neste lugar que tem sido preparado há muitos anos para que aqui nós possamos expressar o nosso louvor, a nossa gratidão a esse nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós mais uma vez entramos na Tua presença, ó Deus, primeiramente para pedir perdão pelos nossos pecados, ó Deus, pelas nossas fraquezas, ó Pai, por tantas coisas, ó Deus, que negligenciamos, ó Pai. E o Senhor, como um Deus maravilhoso que nos ama, sempre tem nos perdoado, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu amor para conosco, pela Tua misericórdia, para com a Tua compaixão para conosco, Deus. Nós não éramos dignos, não somos dignos, mas aprove ao Senhor que assim o fosse, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus cheio de graça, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por este momento especial. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, tome as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus, que nos conduza nesta noite, ó Deus, nos dirigindo, ó Deus, nos conduzindo, ó Pai, e que tenha total liberdade para agir nas nossas mentes e nos nossos corações, ó Deus, dando-nos a visão celestial do Teu reino, ó Pai, para que possamos encontrar em Ti, ó Deus, ó Pai, a compaixão devida, a alegria devida para expressar a este mundo, Deus. No nome de Jesus Cristo, sonda os nossos corações, sonda as nossas mentes, ó Deus, e nos ajuda a entender todos os Teus preceitos santos, divino e eterno para com este mundo, Deus, para com a Tua igreja aqui na terra, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, Deus. No nome de Jesus Cristo, Deus. Quero pedir também que o Senhor, ó Deus, apresse os passos daqueles que ainda estão se dirigindo a esse santuário, Deus. Ó Pai, que possamos, ó Deus, juntos externar, ó Deus, os nossos cânticos, ó Deus, externar, ó Deus, a nossa alegria por podermos estar, ó Deus, falando, ó Deus, ao Teu santo nome, ó Deus, externando a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, que oramos agradecido. Amém. Vamos entoar um cântico ao nosso Deus. 275. Cantor cristão 275. É conhecido. Perdi aqui, não é 275 não, irmão. É 375. Amém? Quem puder se colocar de pé e vamos juntos entoarmos esse cântico. Vivo feliz. Se você não tem a alegria e não sente felicidade em poder se reunir num momento especial, como igreja, como corpo de Cristo, que esse cântico passa a ser uma reflexão para o seu viver como cristão nessa terra. Vivo feliz por quê? Porque sou de Jesus. Só por isso. Só o fato de eu ser de Jesus, nada vai tirar a minha felicidade. Amém? Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu.
Cante com alegria. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rendei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo o céu, eco excelsa, graça de Deus. E é por isso que nós cantamos. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rendei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rendei-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rendei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rendei-lhe sempre ardente louvor. Com toda a alegria da sua alma, aplauda o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, glorificado e exaltado nesta noite. Aleluia. 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 Agora abra aí a sua Bíblia, porque a minha já está aberta. Salmo de número 113. Salmo de número 113. Eu vou puxar aqui, qualquer coisa você acompanhe comigo. Logo mais nós vamos ter escola bíblica, aí você vai ficar mais atenado aí com a sua Bíblia. Amém? Assim escreveu o salmista: louvai ao Senhor, louvai-o, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, aleluia. Desde o nascer do sol até o poente, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os céus e a terra? Do pó ele levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Ele os fez assentar com os príncipes do seu povo. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O salmista, muito expert aqui, e direcionado pelo Espírito Santo, ele lembra de Ana, que era uma mulher estéril, e que foi para o altar e clamou a Deus, pediu por misericórdia,
mesmo sem o sacerdote entender, Deus o agraciou. E ele faz essa citação aqui, se reportando, não cita o nome, mas se reportando exatamente a Ana, que era estéril, e clamou a Deus, e Deus concedeu-lhe um filho. E eu acho interessante nesse salmo, queridos, é quando o salmista, também movido pelo Espírito Santo de Deus, diz que Deus habita acima dos céus, Olha que coisa tremenda, né? E de lá ele olha não só o que está abaixo no céu, mas também para o que acontece aqui na terra. Isso é o nosso Deus. E é por isso que nesse espírito de louvor e de gratidão e de exaltação ao seu nome, nós vamos continuar cantando louvores ao seu nome. Amém? Equipe de louvor, vem aqui à frente. Vamos entoar cânticos a esse Deus tremendo. E o salmista aqui, louvai, ó servos do Senhor, pois nós somos os seus servos, estamos aqui para adorá-lo nesta noite. Som. A paz, igreja. Amém. Nós estamos mais uma noite reunidos aqui na casa do Senhor. Como foi iniciado, é um prazer nós estarmos aqui. A nossa alma tem júbilo em estar nos átrios do Senhor, e não só nos átrios do Senhor, mas como corpo de Cristo, unido com os nossos irmãos, pois é necessário nós fazermos sim a nossa devocional a Deus todos os dias, mas não menos importante, dias como esses também são importantes, pois nós unidos como corpo de Cristo, com o nosso irmão, viemos exaltar e glorificar o nome do Senhor. E essa música, ela diz sobre isso. Ela tem um nome como Amado Irmão, e ela expressa a importância dessa unidade, a importância de estarmos aqui reunidos para expressar o amor de Cristo, não só expressando a Ele, mas expressando ao próximo, pois é isso que também Jesus requer de nós. Amém? Somos
espírito ajustado, somos instrumentos e canais de Deus, para resplandecer a luz de Deus em todas as nações, consolidando e conquistando todas as nações, e juntos alinhados, o espírito ajustados, somos instrumentos e canais de Deus, para resplandecer a luz de Deus em todas as nações, consolidando e conquistando todas as nações. Chororororo, chororororo, amado, eu reconheço seu chamado. Feliz eu vejo que o nosso Deus em ti capacitado, tão preciosa, a unção de Deus em ti é preciosa, me alegra e abençoa, me aquece e conforta, a unção de Deus em ti é preciosa, me alegra e abençoa, me aquece e conforta, a unção de Deus em ti é preciosa, e juntos alinhados, o espírito ajustados, somos instrumentos e canais de Deus, para resplandecer a luz de Deus em todas as nações, consolidando e conquistando todas as nações, e juntos alinhados, o espírito ajustados, somos instrumentos e canais de Deus, para resplandecer a luz de Deus em todas as nações, consolidando e conquistando todas as nações. Chororororo, chororororo, Som. Aleluia. Quando nós estamos juntos, alinhados em um único propósito, é que entendemos que quem nos dá sustentação é Cristo. Quem está no controle de todas as coisas, das nossas vidas, da vida da igreja, é o próprio Cristo. E como a palavra dele diz, que ainda que nós estivéssemos no vale da sombra da morte,
Nós não vamos temer porque Ele está conosco. Não importa a situação, seja água, fogo, intempéries dessa vida, Ele estará conosco. Mas para isso acontecer, nós temos que estar junto e acreditar que Ele é o nosso pastor. E é Ele que rege as nossas vidas. Não há nada que Ele, como nosso pastor, não possa cuidar nas nossas vidas. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me pra junto das águas de descanso, refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me pra junto das águas de descanso, refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor, tu és o meu pastor. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor,
E Aleluia. estar com esse pastor e confiar nesse Deus é o que nos move aqui nesta terra. E principalmente porque essa jornada nos leva a entender que existe um encontro marcado. Aleluia. E foi nos prometido morada no pós-vir, no porvir. E é isso que move a vida do cristão. Não é ter bens, não é ter dinheiro, não é nada do que está relacionado com essa terra, mas sim sempre visando a eternidade. Primeiro, quando nós fomos resgatados, comprado a preço de sangue. E segundo, anunciando esse reino para que ele volte. E quando ele voltar, nós estarmos junto com ele. Aleluia. Essa é a nossa esperança, é isso que nós, como cristãos, visamos. E essa canção, ela diz isso: existe um encontro marcado. O meu coração, ele está em festa, porque eu vou para um lugar bem seguro. Esse é o desejo do Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Existe um encontro marcado. Meu coração está em festa. Eu vou pra um lugar bem seguro. Esse é o desejo do Pai. Existe um encontro marcado. Meu coração está em festa. Vou pra um lugar bem seguro. Esse é o desejo do Pai. Então isso eu farei, eu me prepararei pra me encontrar com Deus. Então isso eu farei, eu me prepararei pra me encontrar com Deus. Sou Israel de Deus, sou Israel, eu sou Israel de Deus. Meu lugar seguro é ao lado do Pai. Existe um encontro marcado. Meu coração está em festa. Vou pra um lugar bem seguro. Esse é o desejo do Pai. Então isso eu farei, eu me prepararei pra me encontrar com Deus. Então isso eu farei, eu me prepararei pra me encontrar com Deus. Sou Israel de Deus, sou Israel, sou Israel.
coração está em festa. E nós temos que ter frisado isso em nossas vidas, que existe esse encontro marcado, que ele vai acontecer, e para isso nós estamos nos preparando. E uma coisa que nós temos certeza que nesse intercalar, em nenhum momento ele se afastou ou irá se afastar de nós, para que a obra dele seja cumprida, para que aquilo a qual apraz ao coração dele aconteça por mediante as nossas vidas. E aí sim nós poderemos viver com ele. Todas essas coisas é visando isso, é sempre visando a eternidade. Não que o cristão não possa almejar outras coisas, mas o coração dele não pode estar aqui. Eu costumo dizer que a relação com Cristo, né? Você tendo esse relacionamento com Ele, as demais coisas, Ele irá acrescentar as demais coisas, Ele irá te abençoar, mediante ao quanto Ele trabalha no seu coração, mediante ao quanto o seu coração está enraizado nele. É assim que as coisas acontecem. E essa canção ela diz que breve nós saberemos e estaremos com Ele. Mas enquanto isso não acontece, nós sabemos que conosco Ele está. E isso não vai mudar até a eternidade. Amém? Aleluia. Sei que um dia saberei tudo que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo o meu temor se vai com a luz do teu amor, onde eu posso encontrar eterna paz, Senhor, onde flui adoração, não as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a Ti, Senhor, sem pranto, sem morte, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Nessa vida passarei por tristezas e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra Teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor.
toda glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda glória a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos possibilita, Senhor, estar no corpo de Cristo, Senhor. Oh, Pai, nós louvamos o Seu nome, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou, Senhor, e nos colocou, Senhor, hoje em posição de destaque, não com relação, Senhor, ao destaque como o mundo vê, Senhor, mas em destaque, Senhor, pois nós estamos no meio do Teu reino, Senhor, vivemos para Ti, Senhor. Oh, Pai, somos levantados, Senhor, a falar do Teu amor, Senhor, às pessoas, Senhor, e para nós isso é um privilégio, Senhor. Oh, Pai, para nós, Senhor, é uma satisfação, Senhor, em propagar, em falar do Teu amor, Pai. Oh, Senhor, pois nós não temos, Senhor, foco aqui nesta terra, Senhor, não desejamos, Senhor, criar, Senhor, castelos e mais castelos aqui, Senhor. Mas antes disso, Senhor, nós visamos, Senhor, criar, Senhor, o nosso lugar na eternidade, Senhor, junto contigo, Pai. Ô, Senhor, para que, ô, Senhor, quando tudo se findar, Senhor, nós falarmos, valeu a pena, Senhor, sofrer pelo Teu amor. Valeu a pena, Senhor, ô, Senhor, sofrer, Senhor, por causa da Tua palavra, Pai. E mesmo assim, Senhor, isso não é nada, porque o Senhor está conosco, Senhor. Está neste momento, Senhor, e estará também, Senhor, na eternidade. Pai, nós louvamos o Seu nome e engrandecemos, Senhor. Continue a falar com o Teu povo, Senhor, por intermédio, Senhor, do dirigente e logo mais da pregação, Senhor. Que as pessoas não saiam, Senhor, sem ouvir mais uma porção da Tua palavra, Senhor. Que o Seu Santo Espírito possa se revelar, Senhor, grandemente ao Teu povo esta noite. É o que peço e o que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, irmãs. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Queridos, aqui no Salmo 90, é uma oração de Moisés, mas eu vou ler só o primeiro versículo, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, geração em geração. Segundo, antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Amém, queridos? E esse Deus que antes que nada existisse, mas já estava no seu coração o plano eterno dele para comigo e com você, é o Deus que pode atentar e atender para a sua súplica e para as suas orações. Por isso, eu gostaria que todos que tiverem condições, ficarem de pé. Eu não quero saber qual é o seu problema, o que você tem, o que você necessita nesta noite,
buscar no santuário do Senhor. Uma coisa eu sei, esse Deus tem poder para mudar a tua história, para reverter o mal em bênção. Amém? E nós estamos numa fase aí muito gostosa, que é esse noivado, não é mais namoro, já é um noivado. E eu vou pedir ao chefe lá, o chefe lá da Igreja Santinês a vir aqui à frente, se quiser dar uma breve saudação também pode, mas principalmente interceder por você. De repente você pode estar com algum problema que nem você sabe, mas Deus sabe, porque Ele é onisciente e Ele tem conhecimento das coisas antes que elas aconteçam. De repente pode ser uma enfermidade no corpo, como pode ser uma estratégia maligna de Satanás para abater a tua alma, o teu espírito. E é por isso que nós vamos estar crendo nesta palavra. Moisés conhecia muito bem isso, que ele ficou 40 anos no deserto, sendo alimentado por esse Deus, cuidado e zelado por esse Deus. Então vamos ter um momento de oração. Creia que Ele é presente neste lugar e que Ele pode fazer coisas grandes e tremendas na tua vida nesta noite. Ou no seio da tua família, num amigo ou um parente que esteja sofrendo por alguma situação que ele não consegue resolver, mas que esse Deus pode resolver. Pastor Carlos, vem aqui. Só avisando, o pastor Marco e família não estão presentes conosco nessa noite, porque é aniversário, acho que é aniversário da mãezinha dele, e toda a família está lá em Atibaia, confraternizando lá com ele, amém? Louvamos a Deus, graça e paz, amados irmãos. É bem plausível este momento, como já foi citado aqui, momento já de noivado, que prestes, né, assim, o casamento até rápido, né? É bênção, aleluia, que haja acontecer. E quando o pastor traz aí essa menção dizendo que Deus é o Deus das causas impossíveis, me reporta aqui uma passagem em que o profeta se levanta, aleluia, dizendo, em Jeremias 33:3, dizendo, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, em meio a todo, aleluia, emaranhado de situação, seja qual for a dificuldade, a mazela, a situação que se possa se encontrar, nós cremos que há profeta ainda na terra e Deus ainda é capaz de fazer. E você pode clamar nesta noite. Você tem um céu aberto a seu favor. Aleluia. Quando Jesus, aleluia, ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a palavra diz que o véu do templo se rasgou, de maneira agora que não precisaria mais de um sacerdócio, mas que você podia entrar, aleluia, ao trono da graça, que você podia chegar diante do verdadeiro Deus, confessar a tua carência e falar a Ele qual é a tua necessidade, como já foi falado assim, ali a sua súplica, qual é a tua petição nesta noite. Aleluia, se adentre ao trono do Todo-Poderoso e que Ele é capaz de responder aquilo que você precisa, aleluia, nesta noite. Deus grande e eterno, excelso e sublime, nós cremos na beleza da sua santidade e na grandeza do seu poder e no que o Senhor é capaz de fazer. Pai amado, como alguém que o Senhor levantou na face da terra, nós cremos, aleluia, que há poder, que não seja sobre eu, mas o Senhor é que pode vir de encontro agora a cada vida, Deus, a cada família aqui representada, trazendo, Deus amado, aleluia, aquilo o qual, ó Deus Santo, cada um, Senhor amado, tem a sua petição, cada um tem a sua súplica, cada uma tem a sua necessidade. Que o Senhor possa vir de encontro agora. Aleluia, a tua palavra diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Senhor já tem concedido, tem nos dado, Deus, o Espírito Santo, e este mesmo que intercede com gemidos inexprimíveis, e este mesmo é que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Pai, vem de encontro, restaura a vida. Ah, Senhor, cura as chagas, as feridas, e não só, Senhor amado, de repente, algo físico, mas também a alma.
Ó Deus, que o Senhor possa tratar agora, restaurar, Senhor amado. Tirar, Senhor, a baixa autoestima, aleluia, de maneira que eu não possa se levantar, olhar, Deus Santo, aleluia, para o caos, mas olhar com desprezo, porque tem um grande Deus, aleluia, que intercede, há um grande Deus, aleluia, que vela por cada um de nós. Que assim, Senhor, faça conforme o teu querer, a tua vontade possa predominar nesta noite e assim alcançar, aleluia, cada vida, restaurando, Deus, curando, renovando, trazendo, Deus, à existência aquilo que não há. Foi exatamente isso que nós entendemos, ó Deus, que Elias fez, quando ele disse ao seu moço: vai consecutivamente por 6, 7 vezes, e no final, aleluia, ele pôde contemplar como, aleluia, um sinal vindo de uma forma, de uma mão humana, aleluia. O Senhor então ordenou, e sabia então Elias que grande e abundante chuva haveria de sobressair, aleluia, pois ele gerou isso, aleluia, estando, Deus, na tua presença. Que nesta noite possamos gerar também aquilo que temos necessidade, ainda que os olhos físicos ainda não perceberam e não viram, mas que os espirituais já possam ver, Senhor amado, e nisso já ser agraciado e tomar posse daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te pedimos assim já e te agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. E as palmas louva e engrandece o Senhor nesta noite. Toma posse, irmão, da tua bênção, da tua vitória no nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, nós agora vamos ter um momento especial na vida da igreja. É o momento em que você vai contribuir na casa do Senhor. E este também é um ato de louvor a Deus, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem colocado nas tuas mãos. E Ele pede tão pouco de tudo que você tem recebido. Ele pede apenas que você dizime e oferte com um coração alegre, conforme diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, 7 em diante. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. E a proposta que deve estar no seu coração é contribuir com alegria, em gratidão a tudo que Ele tem te concedido. Amém? Então eu vou estar junto com você, entoando o cântico 169. Quando você se dirige ao gasofilácio e coloca aí a sua oferta. Mais de Cristo. Amém? Pode ser assentados mesmo. Aqui, meu amado. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Aleluia. Exalta o Senhor com as tuas palmas. Aleluia. Aleluia.
deseje sempre mais e mais deste Senhor. Vamos orar pelas ofertas e pelos dízimos. Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada ofertante, de cada dizimista dessa tua casa, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por cada um que tem contribuído com esta obra neste lugar, ó Deus. Abençoa, meu Deus, os seus celeiros, ó Pai, e que eles possam cada dia mais prosperar na sua vida financeira, para ser, ó Deus, vasos de bênção e abençoadores dessa obra aqui ou aonde quer que o Senhor nos levar, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, Deus. Honra, papai, aqueles que são fiéis e desperta aqueles que ainda têm alguma dificuldade nesta área, ó Deus, para que eles também se sintam abençoados pelo Senhor. No nome desse Cristo bendito e ressurreto é que oramos agradecidos. Amém. Amém. Queridos, nós já louvamos, já oramos, nós já ofertamos na casa do Pai, e agora é um momento sublime na vida da igreja. Até agora nós ofertamos ao Senhor em gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito e tem nos proporcionado. Mas agora é um momento especial, é um momento que nós vamos ouvir Deus falar aos nossos corações. Por isso, eu peço, em nome de Jesus, que você fique atento a tudo aquilo que o Senhor tem a falar por meio do vaso que Ele separou nesta noite. Eu vou chamar aqui o Neemias. É um rapazinho assim meio antenado, viu, pastor? Fica ligado aí, porque ele é um rapaz de ideias moderníssimas. Vamos orar não pelo o vaso, porque se ele não orou, que nem diz o pastor Ed, está ferrado, está lascado. Isso é o pastor Ed, viu, que fala. Vamos orar para que a igreja receba com alegria aquilo que Deus já confirmou e testificou no coração do vaso. Oremos. Pai de amor e graça, é momento especial na vida da tua igreja, Deus. É momento em que a tua palavra vai ser externada aos nossos corações, ó Deus. Oh Deus, tira, meu Pai, todo tipo de preocupação, sonolência ou algo similar, ó Deus, para que, ó Deus, a tua igreja possa receber com alegria e recebendo, ó Deus, viva e pratique aquilo que o Senhor administrar nesta noite. Usa o teu vaso como boca e o Senhor como Deus, falando à tua igreja. No nome de Jesus Cristo, oramos agradecidos por este momento. Amém. Aleluias. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria nós estarmos aqui hoje. A gente tinha tanta coisa para... Alô? Som. Você poderia estar em tantos lugares, mas você escolheu estar na presença do Senhor. E Ele tem algo especial para você essa noite. Eu creio nisso. Eu creio que, assim como Ele falou muito comigo através desse texto, Ele vai falar também ao seu coração. E eu queria que você, para a gente começar, abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo. A gente vai colocar versículo 4, né? E eu coloquei um título nessa mensagem que fala muito ao meu coração, que é como é chegar ao fim de uma jornada. Como nós vamos chegar ao fim das nossas jornadas. E essa carta de 2 Timóteo, só para informação, assim, para a gente começar, ela é uma carta que é a última carta do apóstolo Paulo que se tem registro, né? Os estudiosos, os teólogos, eles afirmam que essa é a última carta que Paulo escreveu. E ele escreveu a Timóteo. E a gente vai ler o último versículo, o último capítulo da última carta que ele escreveu a Timóteo. E aí começa assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus,
que há de nos julgar, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Vou ler até aqui, irmãos. Feche seus olhos. Senhor, Tu és soberano sobre as nossas vidas, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. O Senhor é quem cuida de nós. Pai, eu creio que o Senhor tem algo especial a falar ao coração de cada um esta noite, Senhor. Pai, que a Tua palavra cumpra o bom propósito que o Senhor escolheu para ela esta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu havia falado no começo, essa é uma carta que Paulo escreveu a Timóteo. E a intenção de Paulo ali, nesta carta, se você ler lá desde o começo do capítulo 1, né, de 2 Timóteo, você vai perceber que Paulo está convidando Timóteo ao ministério evangelista, a pregar a palavra, assim como ele começa no primeiro versículo. Olha, pregue a palavra, né? E Paulo está chamando, olha, Timóteo, vem para cá, vem me visitar aqui, porque o negócio porque eu preciso de você aqui, né? Você talvez seja tímido, talvez as pessoas estejam duvidando do seu ministério, as pessoas falam para você que você segue um louco, Paulo, né? Que você me segue e por isso você é louco também. Mas, ô Timóteo, não dê ouvido a nada desse pessoal, não. O pessoal ficar falando de você. Vem para cá, porque eu quero que você me substitua. Eu sei que você é jovem, eu sei que você... as pessoas podem dizer que você não tem experiência, mas, Timóteo, vem para cá. Que aqui, a partir daqui, você vai iniciar o seu ministério. E... então, esta carta é um convite para Timóteo, para ele assumir o lugar de Paulo, assumir o lugar que Paulo haveria de deixar, porque Paulo está chegando ao fim dos seus dias, e ele sabe muito bem disso. E aí ele começa, né? Então a gente vai voltar ali, né? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e pelo seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija e exorte com paciência e doutrina. Para quem que Paulo está falando isso? Paulo está falando isso para Timóteo. Olha, Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, eu falo para você, eu estou te exortando, estou chamando a sua atenção. Timóteo,
pregue a palavra. Não importa o que falaram para você lá atrás, não importa o que você acha que se você é tímido, se você não é, o que você tem. Timóteo, o que eu te exorto, o que eu estou chamando a sua atenção é que você pregue a palavra, Timóteo. Deus, ele chama as testemunhas, né? Paulo chama testemunhas. As testemunhas de Deus e Cristo Jesus. Na presença desses dois, que não eram qualquer coisa, é um convite sério que Paulo está fazendo aqui para Timóteo. Olha, Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus que eu estou dizendo isso para você. Pregue a palavra. Era necessário, não era só necessário pregar a palavra, mas também eles estar preparado em tempo e fora de tempo. Repreendendo e corrigindo, exortando a todos os novos convertidos que viriam a partir daquele momento, né, com sabedoria de Deus, mas com toda a paciência na doutrina que ele havia recebido de Paulo. Através lá da... engraçado que Timóteo ele foi convencido, né, a seguir o evangelho, não só por Paulo, mas porque a avó dele se converteu, né, e a mãe dele se converteu também. É Lloyd e Nicéia, se eu não me engano, o nome da mãe dele. Mais na frente a gente vai voltar nesse assunto, mas ele se convenceu por causa das duas, né? Então, quando ele fala assim, a paciência da doutrina, é uma doutrina que ele recebeu da mãe e da avó dele, né? Então ele era novo, ele estava à frente da igreja de Éfeso, e Paulo está o convidando para assumir o lugar dele. E ele fala, olha, na paciência da doutrina que eu te ensinei, ô Timóteo, que eu ensinei a sua mãe, a sua avó, nessa mesma doutrina, você tem a paciência para instruir as pessoas. E a justificativa que Paulo dá para esse chamado, né, olha, para esse convite que ele está fazendo para Timóteo 3, né? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Parece que Deus está dando uma visão para Paulo dos tempos de hoje em dia. Parece que Deus está falando, sussurrando no ouvido de Paulo, olha, Paulo, lá na frente, né, eles vão levantar líderes para si mesmos, eles vão preferir acreditar nos mitos do que acreditar na minha palavra, na verdade que eu prego. E é engraçado porque a gente começa a pensar sobre isso e você olha na internet e cada vez mais tem vários e vários pregadores e pregadores que eles não pregam o Cristo crucificado. Eles pregam as facilidades. Fala, vem pro evangelho que aqui Deus vai te fazer feliz. Deus vai te entregar aquilo que você sempre sonhou. Deus está sempre... É como se Deus fosse um paizão, né? Que ama todo mundo, que passa a mão na cabeça de todo mundo, quando Deus não é assim. E as pessoas, elas cada vez mais têm procurado coisas, às vezes é o próprio Deus, de outra forma, às vezes elas procuram outras religiões, elas procuram aquilo que mais afaga o ego delas, né? Aquilo que mais se encaixa. Eu sigo isso aqui porque isso aqui é onde eu me encaixo. Eu sigo aquilo ali porque aquilo ali é o que me traz mais paz no coração. E elas procuram, ao invés da verdade, elas procuram a paz para si. Ela procura aquilo que, né, é mais fácil para elas. E a gente está cheio disso na internet, nas igrejas. E será que Deus é desse jeito mesmo? Será que Deus tem isso? Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ficamos com a primeira questão dessa noite. Com quem nós parecemos? Será que nós temos procurado coisas para afagar o nosso ego? Ou será que a gente quer enfrentar a verdade de Cristo que nos confronta? Ou será que a gente está com coceira nos ouvidos e preferindo ouvir algo que seja melhor para nós? Que tipo de evangelho você tem ouvido, praticado e até pregado? É um evangelho de facilidades?
olha, meu irmão, Deus vai te dar. Deus vai fazer. Não que Deus não possa fazer, mas e se Deus falar, não, vou fazer? Será que você tem ensinado que Deus é muito mais do que Ele pode fazer por você? Será que você tem, a vida que você tem pregado, ou a vida que você tem demonstrado às outras pessoas, será que é muito mais do que o Deus do fazer, mas o Deus do viver? E aí o versículo 5 ele fala assim, olha, você porém, Timóteo, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Você, porém, tá todo mundo falando um monte de coisa, inventando um monte de conversinha da carochinha, mas Timóteo, você, porém, você não seja igual aos outros. Não faça como os outros. A palavra que eu te chamei para pregar não é a palavra das facilidades, não é um Cristo que só ajuda, mas é um Cristo crucificado. É um Cristo, eu te chamo, Timóteo, é para participar do sofrimento com Cristo e não para fugir do sofrimento de Cristo. Tem muita gente que prefere fugir do sofrimento de Cristo do que participar do sofrimento de Cristo. E outra informação sobre esse contexto histórico dessa carta, né? Paulo, ele está preso. Nesse momento, esse último versículo, ele está preso, está participando do seu último julgamento, né? E os romanos o prenderam, né? E aí, lá no capítulo 1, ele vai falar assim que ele não é prisioneiro dos romanos. Não foram os romanos que prenderam ele, mas quem prendeu ele foi Cristo. Eu sou prisioneiro em Cristo. Eu não sou prisioneiro dos romanos. Eu não estou preso porque os romanos quiseram, mas porque Cristo assim o permitiu. E o Paulo, engraçado que dessa vez Paulo sabia que era a última chance, era o último momento da vida dele. Porque ele já tinha sido preso várias vezes. Paulo apanhava aqui, tomava chicotada ali, era acorrentado com Silas lá na cadeia, cantava, as paredes tudo tremia. Então, Paulo estava meio que acostumado com esse ambiente, né? Mas o Espírito Santo já havia falado no seu coração que aquela provavelmente seria a última vez dele. Então, por isso, Paulo tem urgência em dizer para Timóteo, olha, Timóteo, vem para cá, pregue a palavra, Timóteo, assuma o meu lugar. E você entende isso quando ele chega ali no versículo 6, ele fala assim, olha, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada uma coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. E é engraçado que a gente só lê, normalmente quando a gente vai ler esse texto aqui, a gente lê só tipo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, né? E a gente para aí, a gente lê essa parte do texto. E a gente se esquece do que está falando no versículo 6, que é, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. E aí, fui buscar, né, o significado que Paulo está querendo dizer nessa oferta de bebida. E no Velho Testamento, quando o cordeiro era morto no altar, em perdão dos pecados, logo em seguida, depois que terminava-se os sacrifícios, eles pegavam uma bebida, um perfume, um vinho, e jogavam sobre o altar para limpar o sangue do cordeiro que havia ficado em cima do altar. Então eles usavam meio que para terminar a cerimônia, vamos dizer assim, né? E aí o que Paulo está querendo dizer com isso? Olha, gente, Cristo já foi crucificado, o cordeiro já foi entregue. O meu papel aqui é só o finalzinho. Eu estou só sendo jogado sobre o sangue de Cristo. Eu estou sendo derramado sobre a obra da cruz, sobre o altar do Senhor. Eu sei que esse é o meu momento. É o meu momento de passar pelo que Cristo passou também.
E aí a gente entra talvez no primeiro ponto desse texto que Paulo está fazendo. Paulo, sem saber, ele faz uma analogia com Cristo, né? Talvez sem saber, ou às vezes com intenção, mas é a primeira analogia que ele faz com a cruz de Cristo. Paulo, ele decidiu viver a sua vida participando do sofrimento de Cristo. Diferente dos outros pregadores que muitas vezes fogem, ou às vezes até a gente mesmo foge do sofrimento da cruz. Porque o sofrimento da cruz, irmãos, é abrir mão. Cristo, Jesus, ele foi exaltado não por ser Deus, mas pelo fato de ele ter se esvaziado da sua natureza de Deus. Ele se desceu ao mais puro pó, vamos dizer assim. Ele abriu mão de quem ele era, que era o próprio Deus na terra. Ele disse, olha, eu não quero isso para mim. Eu vou como homem, vou participar como homem. Então, Cristo, ele foi exaltado pelo nível de esvaziamento dele na terra. O que Paulo está dizendo aqui? Eu estou me esvaziando também. Eu estou participando do sofrimento da cruz com Cristo. E Paulo, ele fala isso não com medo, né? Porque para Paulo morrer é lucro, né? Em uma certa carta que ele escreve, fala, olha, para mim morrer é lucro. Se eu morrer, eu vou pro céu. Se eu ficar aqui, eu continuo pregando a palavra, os caras vão me prender, vai me bater, eles me soltam, eu continuo pregando a palavra, até o dia que eles vão me acabar comigo de vez. Mas enquanto eu estou aqui, eu vou continuar pregando a palavra. Se Deus permitir que eles me levem, eu estou ganhando do mesmo jeito. Então para Paulo, aquilo que ele estava passando era motivo de alegria para ele. Né? Ele não estava com tristeza, ele não estava com sofrimento, né? Ele tinha outros tipos de sofrimento, mas o morrer para ele era, cara, eu já ganhei minha corrida, eu já combati o bom combate. Sabe, eu estou só esperando chegar o último dia, quando a trombeta vai soar e eu vou junto para o lado do meu Cristo. E por isso ele usa essa metáfora, né, de já estou sendo derramado como uma bebida. Para ele só estava finalizando a obra de Cristo ali. O que ele usa é como um tom de continuidade da obra de Cristo. E aí o que ele fala para Timóteo? Ele fala para Timóteo, olha, e por isso, Timóteo, se apressa, que é o versículo 9. Timóteo, procure vir logo ao meu encontro. Timóteo, acelera o passo aí, cara. Eu não sei o que você deixou aí, o que você está fazendo, mas, Timóteo, apressa o seu passo. Vem logo para cá, cara. Né? Porque eu preciso de você aqui. Já está chegando meus últimos dias, Timóteo. Eu preciso de alguém que tome o meu lugar, que assuma o meu lugar no ministério, Timóteo. E aí ele vai te dar uma justificativa também para a pressa dele. Fora tudo isso que ele já está sendo entregue, né, que ele já está que ele sabe que o tempo dele já está acabando, ele fala, olha, ô Timóteo, se apressa porque Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. E aí, esse Demas, né, ele é um cara engraçado, porque ele é citado em outras cartas. Ele não é só citado aqui nessa carta de 2 Timóteo. Ele é citado em Filemão, ele é citado em Colossenses, né, como saudação a Demas. E aí, o Paulo, nessas cartas que ele mandou lá para a igreja de Colosso e para a igreja de Filemão, ele vai identificar Lucas, Marcos, Aristarco e o próprio Demas como um cooperador da obra de Deus. Ele era visto para Paulo como um cooperador, alguém que ajudava no ministério, alguém que estava junto com ele. E no final da sua vida, na sua última carta, como Paulo vê Demas? Talvez Paulo confiasse a Demas, né? A Bíblia não diz isso, mas talvez Paulo confiasse a Demas a continuidade do seu ministério. Paulo tinha plena certeza. E aí Demas vai lá e pula fora. Quantos de nós, muitas vezes, somos como Demas? Outra hora ajudamos, e quando mais se precisa, quando mais é necessário, nós somos como Demas, a gente pula fora.
Ah, isso aí não, pastor, ó. Isso aí não vai dar para fazer, não. Ô, pastor, isso aí, ó. Deixa quieto, ó, pastor. Eu tenho coisas para fazer lá em Tessalônica. Tô saindo fora. E ele fala sobre outros cristãos, outras pessoas, né? Ele fala sobre Crescente, que foi para Galácia, e Tito, que foi para Dalmácia. Esse Crescente e o Tito, esses eram crentes de verdade. Eles não abandonaram Paulo porque eles foram para Tessalônica, foi viver os desejos do mundo. Eles abandonaram Paulo porque a obra era muito grande. Precisava de gente de tudo quanto era canto. Eles foram para onde tinha que estar. Então, eles foram para Galácia, porque lá tinha cristãos que precisavam serem alcançados. Eles foram lá para Dalmácia, porque precisava de gente ali. Não foi por negligência. Eles foram porque era necessário que eles estivessem ali. Então, por isso Paulo fala para Timóteo, olha, Timóteo, acelera o passo aí, cara. Vem rápido. Tô sozinho aqui. O único que ficou aqui do meu lado foi o Lucas, né? Que é o versículo 11, que ele fala assim, ó. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me é útil para o ministério. E aí tem outro porém. Quem era Marcos? Se você for ler em Atos dos Apóstolos, do capítulo 13, você vai ver que Marcos era um cara assim que, mano, Paulo não se dava muito bem com Marcos. Paulo ele pegava muito mal com Marcos. Porque Marcos foi para ele para a obra missionária e falou, vamos dar um rolê, né, galera? Agora todo mundo, sabe quando tem aquele mover do Espírito Santo, sai todo mundo para conquistar, para fazer a obra. E aí Marcos vira para Paulo e para o tio dele, que era o... Ai, caramba. Barnabé. E fala assim, eu acho que eu vou voltar lá para Jerusalém. A Bíblia não dá justificativa de por que ele voltou, mas ele escolheu voltar. E aí Paulo fica muito bravo. Paulo fala assim, mano, esse cara tá tirando com a minha cara? Tá todo mundo aqui apanhando, lutando pelo evangelho, e esse maluco vai para casa? Tá louco? E Paulo pega muito mal com Marcos, né? E esse Marcos tem... muitos acreditam que é o mesmo Marcos que está lá com Jesus, no Getsemane, que é o Marcos que acompanha Jesus de longe. O pessoal acredita que é essa mesma pessoa. Algumas linhas, né? Mas não dá para confirmar. Mas o Marcos que Paulo está se referindo aqui, o que a gente tem certeza é que é o Marcos que ele, né, o tio que tem o seu tio que chama Barnabé, que é o cara que saiu fora. Mas aqui no texto ele fala assim, ó, porque engraçado, né, que deixa eu só voltar nessa parte, né? Então ele foi lá para Jerusalém. E aí o Paulo ficou tão bravo com ele que uma segunda vez que o Paulo vai sair para fazer a obra missionária com o Barnabé, aí o Barnabé fala assim, ó, vamos nós, né, eu, você, o Marcos e acho que se eu não me engano é Silas. Aí o Paulo falou, o quê? O Marcos? Aquele Marcos? Eu não vou com esse cara aí não. Tá louco? A primeira vez que eu precisar dele, ele vai meter o pé daqui? Eu não quero ir com esse cara não. E ele briga com Barnabé. Isso está em Atos 15, do 36 ao 39. Ele briga tão feio com Barnabé, que Barnabé falou, tá bom então, Paulo, você vai ficar aí, eu vou com o Marcos para onde eu tenho que ir, e você vai para outro lado aí. Aí ele vai, se junta com Silas e vai para o outro canto. Enquanto o Marcos e o Barnabé vai para outro lado. Então, Paulo, no final de sua vida, ao contrário de Demas, que talvez fosse aquele que Paulo contava de verdade, que Paulo chega a citar ele várias vezes. Você não vê o nome de Marcos sendo citado nas cartas de Paulo, dizendo como é um cooperador. Mas no final de sua vida, ele fala assim, ó, só Lucas está comigo. Mas, ô Timóteo, quando você vir, traz o Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Olha a virada na vida da pessoa. Então, aquele que outrora era um que o Paulo nem desejava, não tinha nem paciência de lidar com aquele cara, agora é alguém necessário na obra. E quantas vezes nós achamos que muitas pessoas não são boas o suficiente para o nosso ministério? Quantas vezes a gente não tem paciência, assim como Paulo não tinha paciência com Marcos durante a nossa caminhada? A gente acha que aquela pessoa ali, ó, isso aí daí, não quero nem papo. Isso aí não
dá certo não. E acabam chegando ao fim da jornada, sendo aqueles que a gente mais podia contar. E a gente talvez não deu valor como deveria ter dado valor durante a caminhada cristã. Acontece muito, irmãos. E Paulo, ele, como eu falei, né, ele possuía muitas falhas. Por causa dessas falhas, ele foi inflexível. Ele falou, olha, eu não vou ir com esse maluco aí não. E não foi. Foi com Silas. Não quis nem ouvir o que Barnabé tinha para falar. Simplesmente se separaram, porque a briga foi tão feia que eles chegaram a se separar. Então, irmãos em Cristo, com uma só jornada, um só alvo que era Cristo, conseguiram tretar e sair se separar. E quantos Paulos? Às vezes nós somos os Marcos. Às vezes a gente não é o Paulo, às vezes a gente é o Marcos. E quantas vezes os Paulos nos magoam, né? Paulos falam pra gente um monte de coisa e a gente não gosta de ouvir, a gente fica muito magoado. E quantas vezes a gente é ao contrário, né? A gente é o Marcos, a gente é o Paulo. E tem muita gente enchendo o nosso saco, a gente não tem nem paciência de lidar no ministério. E olha no final da vida de Paulo, estão os dois juntos. Então, às vezes, o tempo pode curar essas feridas. O tempo pode mudar tudo isso. E aí o texto continua, ele fala, olha, eu enviei lá o Tíquico para Efésio para tomar o seu lugar, né, o Timóteo, para você poder vir para cá, eu mandei o Tíquico, é assim que fala o nome dele, lá para Éfeso, para ficar no seu lugar. E aí você vem para cá. Aí Paulo fala assim, olha, e quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, eu vou continuar aqui o texto porque tem muita coisa aqui para falar também, né? Alexandre, o ferreiro, ele causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, pois ele se opôs fortemente a nossas palavras. Na minha primeira defesa, no julgamento, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Então, olha o que Paulo vai dizer para o seu discípulo, Timóteo. Ele fala, olha, Timóteo, vem logo para cá, né, primeiro, e quando você vir, você passa lá, traz uma capa para mim, que eu deixei lá na casa do irmão, e traz uns pergaminhos também, cara, eu preciso, poxa, eu tô na cadeia aqui, não tem nada para fazer, e seria bom se eu tivesse uma capa para me esquentar, que tá frio, aqui é frio, e me traz os pergaminhos, principalmente os pergaminhos para eu ficar lendo, né, para eu ter alguma coisa para ler. E ele vai falar desse Alexandre, que é o ferreiro, causou muito mais para ele. Alguns historiadores acreditam que esse Alexandre era alguém que foi convertido na causa do evangelho. E quando chegou lá no tribunal, ao invés de ficar do lado de Paulo, o que ele fez? Ele foi ao contrário. Ele brigou contra Paulo, ele falou contra Paulo, contra as palavras de Paulo. E por isso ele fala assim, ó, previna-se contra ele. E aí eu penso que isso aqui parece com outra passagem da Bíblia. Que é quando Jesus está lá no Getsemane, né? E aí quem que vai lá e trai ele com um beijo no rosto? Era alguém que estava junto com ele na caminhada, o seu próprio discípulo. E na caminhada cristã, irmãos, muitas pessoas vão nos trair. Muitas pessoas vão trair a nossa confiança. Muitas pessoas vão fazer mal contra nós. Às vezes eles vão até se juntar com os nossos inimigos, pessoas que poderiam nos ajudar, né? Quantas vezes no seu trabalho a pessoa fala que é crente, devia estar te ajudando na obra. Ele, pelo contrário, ele se junta lá com os que falam mal de você para ficar te espizinhando. Ao invés de tomar a cruz junto com você e falar, vamos junto, cara. Isso aqui a gente desbrava junto aqui, ó. Essa obra aqui, esse lugar aqui, nós vamos levar todo mundo para Cristo. O que eles fazem? Eles fazem o contrário. Eles vão contra você. Eles se juntam com seus inimigos. Quantas vezes isso já aconteceu conosco? Eu só hoje já foi umas 3 já. Só hoje. E o que dirá... E aí Paulo está tentando ensinar para o seu discípulo, Timóteo. Fala, Timóteo, eu podia te falar de tantas coisas a respeito da obra missionária, da vida no campo, da vida pregando a palavra, cumprindo o ID do Senhor.
mas eu escolhi te falar sobre a traição. Eu podia te falar como as chicotadas doem pra caramba, como quando as pessoas te prendem nos lugares. Podia te falar de tanta coisa ruim que aconteceu comigo, mas eu acho que o que mais me marcou foi quando eu precisei daquele irmão, que eu precisei da ajuda dele, porque pelo que dá a entender nesse texto, o Alexandre era um cara importante, ele podia ter defendido Paulo, e Paulo não ia para morte, né? Não ia ser levado à morte. Mas ele fez o contrário. Judas não era a mesma coisa? Ele não podia ter escolhido não trair Jesus e Jesus continuar vivo, né, por mais tempo, mas ele escolheu trair a Jesus, e até com um beijo no rosto, por causa de 30 moedas de prata. E o texto ele continua. E a gente tem que lembrar que essas são as últimas palavras de Paulo. Paulo escreveu, aqui se tem registro, né? As últimas palavras que se tem registro de Paulo. E ele continua falando assim, olha, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. E todos os gentios a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. E aí, como que Paulo suportou a traição de um cara que estava do lado dele? Não foi por causa dele não, cara. Se for por causa da gente, quando as pessoas nos traem, quando as pessoas, né, fazem esse tipo de coisa conosco, a nossa vontade é, cara, sai de perto de mim, né? Olha, eu vou até meter a mão na sua cara se você fica falando muita coisa aí. Quando a traição ela vem muito no profundo da nossa alma, quando amigos próximos nos traem, a gente, só Deus mesmo, para nos manter de pé. Porque Paulo ali, irmãos, eu quero que você entenda que Paulo ali está sendo mandado para a morte no julgamento. E aí o cara que podia livrar ele da morte, vai lá e fala para ele o contrário. Vai e fala contra ele. Fala, esse cara aí tá falando um monte de merda mesmo. Manda ele para cá. Porque Paulo ele não estava preso por roubar. Paulo não estava preso por matar alguém. Paulo não estava preso por qualquer motivo banal daquela época. Paulo estava preso porque ele pregava o evangelho do Senhor. É assim que acontece com muitos irmãos nossos no Oriente Médio, onde não é na China, onde eles ganham, existe um exército de pessoas que ganham para delatar essa galera. Eles estão lá filtrando a rede social o tempo todo, vendo o que você posta, o que você deixa de postar, e aí quando ele pega alguma coisa sua que vai contra o governo, ou seja, se você postar um salmo da Bíblia, que para aquilo ali toca no seu coração, eles são os primeiros a apontar para você, olha lá, tá fazendo coisa, denuncia para o governo vai lá e te manda prender, te manda para um centro de concentração, um campo de concentração. Isso acontece na China hoje. Isso acontece no Oriente Médio. No Oriente Médio não tem campo de concentração, é só a morte e pronto, né? Eles vão lá, matam você e sua família em nome de Alá. E aí, imagina como é a vida desses irmãos no campo. E a nossa vida, às vezes, a gente não tem, talvez por enquanto, né? Eu vou dizer por enquanto, porque a gente não sabe daqui a 10 anos como é que vai estar a nossa sociedade. A gente acha que vai melhorar. Mas se melhorar, a Bíblia não é mentirosa. E aí é o contrário, irmãos. Provavelmente a gente vai ter que começar a correr para as cavernas. Fazer culto em cavernas. A gente vai ter que saber em que irmãos confiar. E quantos irmãos nós provavelmente não vão nos delatar. Então, Paulo ele está preparando Timóteo para o campo. E essa palavra também nos prepara para o que há de vir. Talvez hoje sejam pequenos detalhes. Amanhã, podem ser que esses pequenos detalhes fiquem maiores. Ou, por exemplo, se hoje, vou dar um exemplo da minha empresa, se hoje eu falar contra alguém que não é falar alguma coisa que vá contra as normas da empresa, mas é a minha fé cristã, eu sou mandado embora por justa causa. Porque eu feri o código de ética da empresa. E aí, como é que faz? Como é que você prega a palavra verdadeira da justiça de Deus, correndo o risco de ser mandado embora? E há tantas pessoas ali dentro que só esperam isso aqui.
para ir lá contar para Roma, né? Para me entregar para Roma, vamos dizer assim. E aí, irmãos? Como se posicionar nesses tempos que estão cada vez ficando piores? Não vá achando que vai melhorar, como eu disse. A tendência é só piorar. E é engraçado que, né, isso que me chocou bastante nesse texto, né? Que foi algo, me chocou muito, mas é uma coisa simples, mas é mais uma vez Paulo parecer com Jesus no final da sua vida. Então Paulo, maior missionário da igreja, cada vez mais parecido com Jesus. E talvez a sua vida não incomode ninguém, irmão. Mas talvez, por não incomodar ninguém, o problema seja você, que está pregando um evangelho que não é o verdadeiro. Se a sua vida não reflete aquilo que Cristo é, provavelmente você está fazendo tudo errado. Provavelmente você está deixando de anunciar o evangelho da salvação. Você está se conformando ao mundo, como Paulo outrora já fala, né? Não vos conformeis, não entra na forma desse mundo, não seja igual a eles. Assim como ele falou também para Timóteo, ó Timóteo, você, porém, não seja igual aos outros. E a única certeza que Paulo tinha ali, assim como Cristo tinha na cruz, era que Deus estava do lado dele. Era a única certeza que Paulo tinha. Falou, o Senhor não me abandonou naquele momento. E aquilo foi o suficiente para mim. Eu podia ter o carinho dos meus amigos, eu podia ter as pessoas que eu amo do meu lado, mas a única coisa que me foi o suficiente foi Cristo estar ao meu lado. Eu não tinha mais nada, eu só tinha a Cristo. E aí ele vai finalizando a sua carta, vai finalizando ali as suas últimas palavras escritas. Ele fala, ó, saudação a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas eu deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos lhe enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Então, mais uma semelhança de Jesus com Paulo. Jesus, nos seus últimos momentos, na cruz, um prego no braço, ele acha um tempo para se preocupar com a mãe dele e com o discípulo mais novo que ele tinha. Ele fala, olha, ô João, essa daí é a sua mãe a partir de agora. Ô Maria, esse daí é o teu filho, ele que vai cuidar de você. Jesus, nos seus últimos momentos, ele gasta um tempo para cuidar de alguém. E Paulo, nos seus últimos momentos, o que ele faz? Ele fala, olha, cara, agradeço todo mundo que estava comigo na minha jornada aí, né? Priscila, Áquila, o pessoal que estava junto comigo aí nessa caminhada, né? Cara, mas eu deixei o Trófimo doente lá em Mileto. Se você puder, cuida dele também. Né? Eu estou dando um aviso para você, ó, cara, deixei um doente ali. Se você puder ir lá cuidar dele para mim, eu tô aqui preso, as correntes estão me prendendo, e por isso que eu não tô lá cuidando dele. Mas se você puder, passa lá, cuida dele também. Então, Paulo, ele gasta um tempo no final de sua vida para cuidar de alguém. Para não se preocupar com ele. Ele sabia que ele ia morrer, então para ele, tanto faz, é lucro, como eu falei, né? Então, ele se preocupava com as outras pessoas. E aí a gente chega numa coisa muito importante. Que tipo de evangelho nós temos vivido? O maior apóstolo da igreja, Paulo, maior missionário, por causa dele que hoje a gente tem o evangelho. Porque se fosse, a maior parte dos discípulos ficou tudo lá em Jerusalém. Ele que saiu desbravando tudo quanto era canto. Engraçado que até uma das igrejas, a Ásia, né? O continente da Ásia, onde o Paulo tinha fundado várias igrejas, os caras virou as costas para Paulo. Falei, mano, esqueceu de Paulo, né? Eles nem quis saber de Paulo, que é o que começa o capítulo 1, né? Dessa carta. E a gente acha que o evangelho tem muitas facilidades. Mas o evangelho de verdade, o verdadeiro, ele confronta a nossa vida de facilidades. Paulo
ele estava aprisionado, ele estava com frio, ele estava sozinho, ele foi traído. E o que ele estava mais preocupado era encontrar alguém que pudesse o substituir e continuar a boa obra do Senhor naquele lugar. Era com isso que Paulo estava se preocupando. E às vezes a gente, na primeira dificuldade, na primeira dorzinha que a gente tem, a gente quer abrir mão de tudo. A gente quer, Deus, esquece isso aí, eu não quero mais saber disso não. E Paulo, pelo contrário. E aí Jesus, no final da sua vida, como é que Jesus estava? Jesus estava sozinho naquela cruz. Cadê os discípulos? Os 12 que andavam com eles. Se fosse para levar a sério o evangelho naquele momento, era para estar os 12 lá, pendurados. Mas só estava Jesus. Então, que tipo de evangelho que a gente tem vivido? Que tipo de vida nós temos vivido? Será que é uma vida que mostra a vida de Cristo? Será que a gente tem verdadeiramente apontado a cruz de Cristo? Ou tudo está estressando a gente? Ou a gente não tem tempo de nada? Talvez assim como Timóteo, a gente seja meio tímido, a gente não quer assumir nada, né? O pastor está falando, olha, eu preciso de gente aqui para me ajudar. Eu preciso de gente aqui para caminhar comigo, para assumir, né, de repente alguma coisa. E a gente é meio, será que sou eu? Poxa, eu sou muito jovem. Nossa, eu não sei nada de Bíblia. Nossa, eu não sei nada de nada. E a gente fica meio se acovardando. Meio tímido. Se o pastor falar, eu vou. Mas mesmo se falar, não, pastor, não tem outra pessoa, não. Quantas vezes a gente é desse jeito? A gente abre mão do nosso chamado, da nossa vocação. Em prol do quê? De nós mesmos? E quantos Paulos precisam que a obra seja continuada? Quantos Timóteos estão se acovardando e não estão indo lá ajudar Paulo? E aí Paulo fala para Timóteo, né, olha, procura vir antes do inverno. Você tem noção de que Paulo está pedindo a capa dele porque vai fazer frio? A capa que ele deixou lá na casa do cara, ele está pedindo porque, cara, vai fazer muito frio, tá chegando o inverno. Agora, Timóteo, por favor, se puder, cara, acelera o passo aí. Eu não quero passar frio aí no inverno, né? Tenta chegar antes do inverno. Talvez a gente seja como Paulo, que precisa capacitar outras pessoas para assumir o nosso lugar. E a gente tem preguiça, a gente não tem paciência para lidar com os marcos que a vida nos apresenta. A gente não tem paciência para cuidar dessas pessoas. Treinar esses novos convertidos. Talvez você até arrume uma briga na igreja por causa disso. Porque você não tem paciência de lidar com os mais novos. Talvez você não seja nem Paulo, nem Timóteo. Talvez você seja aquele que escolheu viver pelo engano. Viver no evangelho das facilidades. Mas será que depois de tudo isso que você ouviu, de como é que chega ao fim da vida um verdadeiro homem de Deus? Porque, irmãos, não se enganem. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão mal esperou Jesus morrer e estava sendo apedrejado. E Paulo estava lá, no apedrejamento de Estevão. Então, não sejam ingênuos achando que o evangelho, que a vida com Deus, é uma vida que só vai te trazer facilidade, só bondade. Não, pelo contrário. Pelo contrário, a vida com Deus é uma vida de luta diária, é combater o bom combate. Assim como Samuel falou num dos hinos que foi cantado. Onde é a sua esperança? Sua esperança está aqui? Nas coisas daqui? É isso que te chama a atenção? De verdade? É isso que você está se preocupando? É o que está aqui? Você não se preocupa com o que tem lá por vir? Tem muita gente que fala, né? Tem um ditado popular que vai por aí, né? Que fala assim, só se vive uma vida. Só se tem uma vida. E as pessoas, às vezes, entendem esse ditado errado. É verdade, realmente, só se vive uma vida.
mas também só se vive uma eternidade. Não existem duas eternidades. Então tudo que você faz aqui vai refletir na eternidade. Então se você não tomar jeito agora e você não falar, poxa, olha, eu vou chegar antes do inverno. Eu vou combater o bom combate. O que espera você? O que você acha que te espera? Você acha que o que te espera é o céu bonitinho? Os anjos cantando? Olha o que Paulo precisou fazer para chegar ao fim da sua vida e ter a certeza de que Deus estava do lado dele. Paulo precisou se esvaziar. E assim como ele chamava Timóteo também para se esvaziar. Timóteo, olha, larga tudo aí que você está fazendo. Não ouve o que os outros estão falando para você, só vem e prega a palavra, Timóteo. Eu preciso de você aqui. E aqui vai a última pergunta. Quem será você no fim dos dias? Será que você vai ser o cara que abriu mão? O cara que quis ouvir o que era melhor para você? Ou talvez você vai ser o cara que vai combater o bom combate? Que vai realmente ter a certeza do que Deus está do teu lado, que Deus verdadeiramente, você cumpriu a obra de Deus nessa terra. Você fez tudo que Deus tinha para você nessa terra, que Jesus deixou para você fazer nessa terra. Talvez você vai ficar na dúvida entre se você deve ou não assumir uma posição de liderança, ou talvez você vai deixar Deus transformar a sua vida em uma oferta de perfume agradável. E aí, procure vir antes do inverno. Feche seus olhos. Senhor, Pai, nós temos muito a aprender, Senhor, com esta palavra que foi pregada, Senhor. Deus, eu em primeiro lugar, Senhor, quero pedir perdão ao Senhor, Deus, por todas as vezes, Deus, que eu cheguei antes do inverno, Senhor, que eu não fui, Deus, ao encontro, Senhor, Pai, das pessoas que precisavam de mim, Senhor. Que eu não assumi a posição que o Senhor esperava de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de mim, Pai. Deus, que o Senhor possa, Deus, nos colocar, Senhor, Pai, e nos firmar, ó Deus, na rocha que é Cristo, Senhor. Para que verdadeiramente, ó Deus, nós possamos viver uma vida de acordo com o que o Senhor quer que nós vivamos, ó Deus. Pai, não uma vida de facilidades, não aquilo que é melhor, que eu acho que é melhor para mim, Senhor, mas aquilo que o seu Santo Espírito diz que é o melhor para mim, Senhor. Deus, essa vida aqui ela é só um sopro, Pai. Mas a eternidade que está por vir, ó Deus, isso é eterno, Pai. Deus, que possamos viver hoje, Deus, como nós queremos viver na eternidade, fazendo a Tua boa obra, Senhor, e pregando a palavra do Evangelho, Senhor. Não nos importando, Senhor, Pai, com as adversidades, Deus, que virão, com os paulos que talvez nos machuquem, Deus, não tendo paciência, Senhor, Pai, com os marcos, Deus, que o Senhor põe no nosso caminho, Senhor, para que possamos cuidar, Deus. Deus, o Senhor sabe o final de todas as coisas, Pai. Que não sejamos como Demas, Pai, que abriu mão do Evangelho, da salvação, porque ele amou aquele século tão primitivo, Senhor. Deus, e hoje em dia, Pai, tem tantas coisas, Pai. Deus, se Demas abandonou ao Senhor, se Demas abandonou ao Senhor naquele século, Deus, que era tão primitivo, Senhor. Imagina hoje em dia, Senhor, como nós podemos nos manter na fé, Senhor. Como nós podemos nos manter no caminho, no alvo que é Cristo, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda a caminhar nesta vida, Senhor. Não para que nós sejamos exaltados, Senhor, mas para que possamos nos derramar, Senhor. Pai, em continuidade, aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda a entender, Senhor, Pai, o seu propósito para nós, ó Deus. E nos tira toda a covardia, tudo aquilo que nos impede de avançarmos, ó Deus, em direção ao alvo, que é Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Deus da palavra.
Louvado seja Deus pela sua palavra. Que você possa guardar no seu coração. Existe uma coisa que nós devemos refletir. Depois de ouvirmos tantas vezes exortações nessa direção. Vida com Cristo é renúncia. Renunciar ao quê? Os prazeres dessa vida. Em prol de algo muito mais excelente. Mas para que você abdique dos prazeres deste mundo, você precisa buscar entender a excelência de viver eternizado com Cristo, já que aqui é tudo tão rápido e passageiro. Guarde isso no seu coração. Queridos, agora eu vou dar